Dentre os vários estilos da poesia de improviso, o mais moderno modo de fazer repente é a mesa de glosas. 7 a 12 poetas sentados numa mesa recebem um mote inédito e constroem a glosa sem a toada e sem a viola típicas da cantoria. Para mim, São José do Egito significa a terra onde eu cresci, porque eu nasci em Afogados, já em Gazeira. Mas vim para São José com 1 ano de idade, mais ou menos. E aqui eu cresci, fiz amigos, estudei, então assim, minha formação pessoal, cultural, né, mais ou menos, eu devo bastante a São José. Ao Pajeú, de modo geral, porque, por exemplo, pegando essa questão da poesia, eu li muita coisa de vários poetas da região, né? Mas eu acho que eu sempre canalizei muito as coisas para São José, sabe? Então foi onde eu cresci, brinquei, né? E sempre compreendi a vida de uma forma egipciense, não é? Que não deixa de ser uma forma poética, não é? Eu acho que São José, pelo menos para mim, reflete muito essa questão do encontro com as pessoas, da comunhão com as pessoas, né? E de certa forma a visão que eu fiz de um mundo é uma visão muito egipciense nesse sentido, no sentido da poesia, do olhar humano para o outro, sabe como é? São José, ela reflete um encontro entre o humano e o divino, sabe? Entre a poesia e o sagrado. Tem essa questão um pouco mística mesmo, sabe? Eu acho que eu olho São José a partir de um olhar também místico. Olha, a poesia surgiu na minha vida através do meu avô, né? Foi a primeira pessoa que me passou um conteúdo poético assim, né? Tradicional, né? Ou seja, a poesia dos violeiros, dos repentistas, né? Ele era da geração de Lourival, de Otacílio, de Zé Catota, de Pedro Amorim, porque Pedro Amorim era conhecido como o poeta dos vaqueiros. Ele era de Desterro, mas morou em Tapetim, e meu avô também. Morou em Tapetim durante muito tempo. Então eles fizeram amizades e seu Pedro, ele era um repentista, né? Profissional mesmo, ele vivia do repente. E a partir da amizade com o seu Pedro, meu avô começou a conhecer muitos repentistas e a decorar muitos versos, né? Então quando eu nasci, eu sou o neto mais novo dele, ele já é falecido. Quando eu nasci, ele declamava muito para mim, sabe? Ele na rede, que ele tinha uma rede em casa, e eu deitado no chão. E ele declamava. Às vezes ele não declamava nem exatamente para mim. Ele declamava por declamar, porque ele gostava de ficar na rede cantando, aí declamava um verso, declamava outro. E eu ficava prestando atenção nisso. E aí fui decorando também. E eu acho que isso aconteceu até antes de eu aprender a ler. Ele já declamava antes de eu aprender a ler. Então eu comecei a decorar poesia, a entender de poesia antes de aprender a ler poesia. E de fazer poesia, né? Que só veio bem um tempo depois. E aí quando eu comecei a ler, pouco tempo depois ele faleceu até, eu fiquei com os livros que ele tinha. Inclusive ele tinha um livro do seu Pedro Amorim, que é O Poeta dos Vaqueiros, é o título do livro. E aí eu lia muito esses livros de poesia e sempre com esse viés emocional. Era uma leitura que me dava prazer, eu gostava, mas era uma forma de estar conectado ao meu avô, que já havia falecido, sabe? Então o primeiro contato foi através dele e foi um contato tão forte porque também foi com ele, sabe? Eu não sei se tivesse sido de outra forma eu teria continuado, me envolvido, sabe? Mas teve essa questão familiar e emocional. Como ela era uma pessoa a quem eu tinha e tenho ainda um respeito enorme, então na minha cabeça, se ele gostava daquilo, era porque aquilo era muito bom, sabe como é? Então eu acho que foi um primeiro contato bastante forte para mim. Por isso que se intensificou ao passar do tempo, né? É o quintal da minha casa. Porque eu gosto muito de lá, especialmente porque a vista que tem o quintal é uma vista para o mato, para o sol quando se põe, entendeu? Para as nuvens. E por trás assim não tem nenhuma casa. Assim, tem casas mais bem distantes e tal. Entre a minha casa e as casas que existem, há um vasto espaço de campo, né? De matas, de árvores e tal. E eu gosto justamente por isso, porque é um lugar onde eu consigo me conectar com a natureza e comigo mesmo, sabe? É onde eu consigo
me reunir comigo mesmo, sabe? É lá. Principalmente à noite. Existem outros lugares simbólicos em São José, mas eu acho que ele é mais simbólico para mim porque me diz respeito à minha própria pessoa, sabe? Ao encontro que eu posso ter comigo mesmo. Quando eu entro em outros lugares de São José, há uma ligação afetiva, né? Nessa rua eu brinquei, nessa rua eu morei, enfim, né? Mas há outra conexão. Mas eu acho que a simbologia mais forte é desse lugar, é lá do quintal de casa mesmo, sabe? Principalmente por conta disso. Eu acho que a energia que chega até mim quando eu estou lá é muito forte, muito cósmica. Eu consigo estar no planeta e ao mesmo tempo sair dele, entendeu? Fazer uma viagem bem interessante. É um poema que eu desenvolvi numa mesa de glosa, né? E aí é preciso entender que a mesa de glosa, ela é uma modalidade poética onde o poeta faz o verso de improviso. Ou seja, eu não parei, peguei uma caneta e escrevi o poema, né? É dado mote, geralmente em 7 sílabas poéticas, né? Mote, 2 linhas. E o poeta ele vai desenvolver a sua estrofe a partir desse mote, né? E criar, ou seja, criar as 8 estrofes que completam um poema. Seguindo, claro, as regras, né? Da rima, da metrificação e da ideia, né? O poema feito pelo poeta tem que estar, vamos dizer assim, combinado com o mote, né? Não pode fugir do assunto, você não pode fazer um verso aleatório e no fim fechar com o mote, né? E o verso que eu fiz foi para Dedé Monteiro, uma feira literária que teve aqui em São José ano passado, na primeira feira do Pajeú. E ele estava presente até na plateia e ele era um dos homenageados, junto com a Manuel Filó. E aí o mote foi: Deus acordou inspirado quando fez Dedé Monteiro. E aí eu estava mais ou menos no meio da mesa, eu acho que era uma mesa composta por uns 7 glosadores. E aí quando chegou na minha vez eu disse assim: Dedé possui esse dom de ser bom de carne e alma. Eita homem pra ter calma, ou poeta pra ser bom. Perceba que até o tom da sua voz é maneiro, ele é como um nevoeiro num dia que tá nublado. Deus acordou inspirado quando fez Dedé Monteiro. E aí foi bacana porque ele estava lá e ele pôde assistir, sabe? Eu gostei muito disso. Terra onde Lourival ganhava o seu ganha-pão, onde o verso e o baião ainda fazem festival. São José, que é sem igual na propagação do mito, onde o verso é como um grito nas noites de cantoria, nos passos da poesia de São José do Egito.